Seu mapa, sua vida. Hoje nós vamos falar sobre algo que muita gente escuta todos os dias, mas quase nunca percebe a profundidade que carrega. O próprio nome. Seja muito bem-vindo ao canal Numeria BR. Se você gosta de autoconhecimento, numerologia e conteúdos que ajudam a entender por que certas energias se manifestam na sua vida, fica comigo até o final, porque este episódio pode mudar a forma como você enxerga algo que te acompanha desde o nascimento. No episódio anterior, nós falamos sobre o número de destino e sobre como ele ajuda a entender os padrões que se repetem ao longo da sua jornada. Hoje nós vamos avançar mais um passo. Porque além da sua data de nascimento, existe outro elemento muito importante no seu mapa numerológico: o seu nome. E se a data mostra tendências da sua essência e da sua jornada, o nome revela como essa energia ganha forma, voz, presença e expressão no mundo. Seu mapa, sua vida. E a pergunta que abre este episódio é simples, mas muito poderosa. Será que o seu nome tem mais influência sobre a sua vida do que você imagina? Pense nisso por um instante. O seu nome é uma das palavras que você mais ouviu ao longo da vida. Foi com ele que te chamaram na infância. Foi com ele que você se apresentou. Foi com ele que o mundo começou a te reconhecer. Foi com ele que você construiu identidade, memória, vínculos, imagem e presença. Na numerologia pitagórica, isso não é apenas um detalhe. O nome carrega vibração. O nome carrega frequência. O nome carrega uma assinatura energética que influencia a forma como você se expressa, como é percebido e como certas experiências podem se organizar ao seu redor. E é exatamente por isso que quando a gente começa a entender a vibração do nome, muita coisa passa a fazer sentido. Seu mapa, sua vida. Dentro da numerologia, o nome é muito mais do que uma identificação social. Ele é uma estrutura vibracional construída pelas letras, e cada letra, dentro do sistema pitagórico, possui uma correspondência numérica. Quando essas letras são convertidas em números, elas revelam padrões importantes da sua expressão no mundo. Ou seja, o nome mostra como a sua energia se manifesta para fora. Enquanto a data de nascimento fala muito da base da sua essência e do caminho da sua jornada, o nome mostra como você comunica essa energia, como ela se apresenta, como ela ganha forma na convivência, nas relações e nas experiências da vida. É como se a data de nascimento mostrasse o núcleo. E o nome mostrasse a forma como esse núcleo se projeta. Isso ajuda a entender por que, às vezes, uma pessoa sente uma coisa profundamente por dentro, mas se mostra de outra forma para o mundo. E essa diferença entre o interno e o externo é uma das partes mais fascinantes do mapa numerológico. Seu mapa, sua vida. Mas na prática, o que a vibração do nome pode revelar? Ela pode mostrar a forma como você tende a se expressar, a energia que transmite para as pessoas, a impressão que costuma causar, talentos de comunicação e presença, tendências emocionais ligadas à imagem e à interação, e até padrões que influenciam sua vida profissional, social e afetiva. Por exemplo, alguns nomes carregam uma vibração mais forte de liderança, iniciativa e presença. Outros trazem uma energia mais suave, diplomática, sensível e conciliadora. Há nomes com vibração mais comunicativa, criativa e expansiva. Outros carregam mais seriedade, disciplina, estrutura e foco. Também existem nomes com energia mais livre, inquieta e voltada a movimento. E outros com vibração mais afetiva, protetora, cuidadora e voltada a vínculo. Além disso, certos nomes favorecem introspecção, reflexão e busca de sentido, enquanto outros amplificam realização, visibilidade, poder de concretização ou senso de missão coletiva. Perceba! O nome não é apenas como você se chama. Ele pode indicar como a sua energia circula no mundo. Seu mapa, sua vida. Esse ponto é muito importante. Muitas pessoas vivem uma sensação estranha ao longo da vida. Por dentro, sentem uma coisa, mas por fora parecem transmitir outra.
Às vezes a pessoa se sente muito sensível, mas o mundo a vê como forte. Às vezes ela se sente intensa e decidida, mas transmite doçura e acolhimento. Em outros casos, a pessoa tem uma alma profunda, reservada, introspectiva. Mas passa para os outros uma imagem leve, expansiva ou até muito sociável. Isso pode acontecer porque o nome age como uma camada de expressão. Ele não apaga a essência, mas colore a forma como ela aparece. E quando existe uma diferença grande entre a vibração da data de nascimento e a vibração do nome, a pessoa pode sentir conflitos internos, dualidades, dificuldade de se reconhecer ou até a sensação de que o mundo a interpreta de forma diferente do que ela realmente é. Quando essa leitura é compreendida, algo muito importante acontece. A pessoa para de achar que está errada e começa a entender que existem camadas diferentes no seu mapa. E isso traz clareza. Seu mapa, sua vida. Vamos imaginar uma pessoa que, na essência, carrega uma energia mais sensível, introspectiva e profunda. Ela sente muito. Observa muito. Pensa bastante antes de agir. Valoriza significado, profundidade e conexão verdadeira. Mas o nome dessa pessoa carrega uma vibração mais comunicativa, expansiva e social. O que pode acontecer? Por dentro, ela precisa de silêncio, tempo e recolhimento. Mas por fora transmite leveza, simpatia, eloquência e facilidade de contato. As pessoas podem vê-la como alguém mais disponível, mais extrovertido ou mais aberto do que ela realmente se sente. E isso pode gerar desgaste. Porque ela pode passar boa parte da vida tentando corresponder à imagem que transmite, sem perceber que sua essência precisa de outro ritmo. Quando entende essa diferença, ela começa a se respeitar mais. Passa a honrar a própria profundidade sem se culpar por não caber sempre na expectativa alheia. Seu mapa, sua vida. Agora pense em uma pessoa que no núcleo tem uma energia forte de iniciativa, firmeza e autonomia. É alguém que nasceu com impulso de decisão, força de direção e necessidade de avançar. Mas o nome traz uma vibração mais afetiva, relacional e conciliadora. O que acontece? Essa pessoa pode, muitas vezes, suavizar demais a própria força. Pode se preocupar excessivamente em agradar. Pode hesitar para evitar conflito. Pode sentir que a sua potência se dilui em contextos onde precisa ser mais firme. Por dentro, existe liderança. Mas na forma como se apresenta existe um desejo maior de harmonia. Isso não é ruim. Na verdade, pode até ser uma combinação muito rica. Mas se a pessoa não entende essa dinâmica, pode viver confusa, como se parte dela quisesse avançar e outra parte sempre recuasse. Quando ela compreende a vibração do nome, ela percebe que não precisa escolher entre força e acolhimento. Ela pode aprender a integrar os dois. Seu mapa, sua vida. Pense agora em alguém cuja essência seja mais estável, prática e voltada à construção de longo prazo. Essa pessoa tende a valorizar segurança, consistência, compromisso e estrutura. Mas seu nome carrega uma vibração mais livre, imutável e voltada à mudança. Nesse caso, pode surgir uma experiência curiosa. A vida dessa pessoa pode parecer mais dinâmica do que ela gostaria. Ela pode atrair situações que exigem adaptação. Pode ser vista como alguém mais flexível ou mais desapegada do que se sente por dentro. Pode até passar por reviravoltas que a forçam a desenvolver mobilidade. Então, por dentro ela busca estabilidade. Mas por fora, sua energia movimenta experiências que pedem transformação. Sem essa leitura, ela pode achar que a vida está bagunçando seus planos. Com essa leitura, ela entende que existe uma combinação vibracional pedindo equilíbrio entre estrutura e adaptação. E de novo, tudo começa a fazer mais sentido. Seu mapa, sua vida. Existe também um lado emocional muito importante quando falamos de nome. Porque o nome não é apenas uma vibração abstrata. Ele está ligado à forma como você foi chamado, reconhecido e marcado ao longo da vida. O nome carrega memória afetiva. Ele aparece em elogios.
Aparece em broncas. Aparece em momentos de amor. Aparece em momentos de dor. Aparece em vínculos, rejeições, conquistas, apresentações, documentos, relações e identidade. Por isso, quando falamos da vibração do nome, também falamos da forma como uma pessoa foi sendo ativada ao longo da própria história. E isso torna essa leitura ainda mais profunda. Porque às vezes não é só a vibração numérica que está em jogo. Existe também a experiência emocional que se construiu em torno daquele nome. Essa combinação pode intensificar certas percepções, reforçar certos padrões e dar ainda mais força a determinadas formas de expressão. Seu mapa, sua vida. Um erro muito comum é pensar que o nome é apenas um detalhe secundário no mapa numerológico. Mas não é. A data de nascimento mostra a base. O nome mostra a manifestação. A data aponta a essência e a direção. O nome ajuda a entender a forma como essa energia se apresenta, circula e é percebida. Ou seja, ignorar a vibração do nome é deixar de olhar para uma parte muito importante da sua experiência de vida. Muitas vezes a pessoa até já percebe que existe uma diferença entre o que sente e o que transmite, mas nunca conseguiu nomear isso com clareza. E é justamente essa leitura que pode trazer esse entendimento. Quando você percebe que o nome influencia a forma como a sua energia se organiza no mundo, você ganha uma chave poderosa de autoconhecimento. Seu mapa, sua vida. Isso também precisa ficar muito claro. A numerologia não diz que o seu nome determina tudo de forma absoluta. Ela não te prende a um destino imutável. Ela não te reduz a uma fórmula. Mas ela mostra tendências reais de manifestação energética. Ou seja, o nome não manda em você, mas influencia o campo através do qual a sua energia se expressa. E isso pode afetar sua forma de comunicação, sua presença, sua imagem, seus vínculos, sua maneira de se posicionar, e até a forma como certas oportunidades ou desafios se aproximam. Quando você entende isso, você para de olhar para si apenas pelo lado superficial. Você começa a perceber que existe uma lógica mais sutil e mais profunda por trás da forma como você ocupa o mundo. Seu mapa, sua vida. Talvez em algum momento da vida, você já tenha sentido que as pessoas te enxergam de um jeito que não corresponde totalmente ao que você sente por dentro. Talvez você já tenha pensado: as pessoas acham que eu sou forte demais. Ou: as pessoas me veem como leve, mas eu sou muito mais profundo do que isso. Ou ainda: parece que eu transmito uma coisa, mas vivo outra internamente. Se isso já aconteceu com você, talvez não seja apenas impressão. Talvez exista no seu mapa uma diferença entre a sua essência e a forma como a sua energia se projeta. E essa diferença não é defeito. Ela é informação. Quando você entende isso, você para de lutar contra si mesmo. Você começa a integrar. Você aprende a honrar quem é por dentro. E ao mesmo tempo entender como sua presença se manifesta por fora. E essa integração é muito valiosa. Porque ela traz coerência. Traz consciência. Traz identidade mais sólida. E reduz aquela sensação de desencontro interno que tanta gente carrega sem conseguir explicar. Seu mapa, sua vida. Hoje nós falamos sobre a vibração do nome e sobre como ele pode influenciar a forma como a sua energia se expressa no mundo. Mas o mapa ainda guarda outras chaves muito importantes. E no próximo episódio, nós vamos falar sobre um tema que mexe diretamente com o momento que você está vivendo. O seu ano pessoal. Você vai entender como a numerologia interpreta os ciclos do tempo, porque alguns anos parecem pedir recomeço, outros pedem estrutura, outros pedem encerramento. E como isso pode te ajudar a tomar decisões com mais consciência. Se o nome mostra como sua energia se manifesta, o ano pessoal ajuda a revelar em que tipo de fase você está agora. E isso pode ser extremamente revelador. Seu mapa, sua vida. O seu nome pode carregar muito mais do que identidade social. Ele pode revelar uma vibração, uma forma de expressão, uma assinatura energética.
uma maneira particular de se apresentar ao mundo. E quando essa leitura se encontra com a sua data de nascimento, o mapa fica muito mais completo. Porque você começa a entender não apenas quem você é e qual é a direção da sua jornada, mas também como essa energia se manifesta na prática da vida. E quando isso se ilumina, o autoconhecimento deixa de ser teoria e começa a virar compreensão real. Seu mapa, sua vida. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você sente que as pessoas te enxergam exatamente como você é? Ou sente que existe uma diferença entre o que você vive por dentro e o que transmite para o mundo? Me conta aqui nos comentários, porque essa resposta pode revelar muito sobre a sua forma de expressão. Se este vídeo fez sentido para você, deixe o seu like, inscreva-se no canal Numeria BR, ative o sininho e compartilhe com alguém que também ama autoconhecimento. E no próximo episódio, nós vamos falar sobre o ano pessoal e como o momento da sua vida pode estar seguindo uma lógica muito mais precisa do que você imagina.